Bom, então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo criminal. Hoje temos a honra de receber a querida Mariana Pi Muniz Capelari. A Mari é defensora pública estadual, é mestra em ciências criminais e doutora em ciências sociais pela PUC. Aguardamos ansiosamente a publicação da tese para a leitura, né? Então, Mari, seja muito bem-vinda a esse nosso projeto de extensão. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite, né? Quero também saudar meu querido amigo e colega, professor Robson de Vargas, professor Pedro, também que está aqui conosco. Agradecer a presença de todos os participantes que se inscreveram, nosso público fiel e assíduo, né? Deixo um forte abraço a todos. E antes de te passar a palavra, Mário, vou passar a palavra para o Robson, né, fazer suas considerações iniciais. Obrigado, Bruno. Da mesma forma, eu queria aqui agradecer, tá, Mariana, pela tua disponibilidade, pela tua generosidade de estar conosco nesse projeto de pesquisa, também aos nossos alunos que estão aí semanalmente acompanhando, dizer que a tua trincheira, a trincheira da Defensoria Pública, é um dos principais pilares da justiça no Brasil, e, sem dúvida, você representa com muito brilhantismo a Defensoria Pública. Nós temos muitos alunos aqui que, de repente, estão buscando no futuro uma atuação profissional em uma área, e, sem dúvida, com você aqui hoje, muitos poderão se inspirar e seguir esses seus passos, porque você é uma das pessoas assim que eu conheço que mais batalha como defensora pública, e sem dúvida isso é uma valorização extraordinária da classe. Então fica aqui meu agradecimento a você, sinta-se abraçada, muito obrigado mais uma vez, e também agradecer ao Pedro, o nosso colega aqui que está sempre conosco em todos os projetos, e nós recentemente encerramos um projeto de extensão sobre o Tribunal do Júri, que ele também nos ajudou muito a organizar, e agradecer então a ele por essa participação. Mariana, acho que eu já passo então para ti, e aí seguimos aí de Brasília. Boa noite a todos, né? Eu queria primeiro agradecer, né, ao Bruno e o Robson, né, pelas palavras, pelo convite, ao Pedro também, né, que eu não conheço, né, o professor, mas uma satisfação poder estar com vocês aqui, e poder falar um pouquinho, né, da minha tese, assim, né. O Robson me acompanhou mais que o Bruno ainda no mestrado, né, porque fomos colegas, né, de mestrado em ciências criminais. E lá no mestrado eu trabalhei com outra temática, né, que foi a temática da prisão, né, o Presídio Central de Porto Alegre, e acabei fazendo um giro epistemológico, eu falo, né, porque saí do direito e fui especificamente para ciências sociais, né, para um universo que é completamente diverso da formação jurídica, né, e que foi um desafio, assim, né, um desafio não só em termos teóricos, porque todos os referenciais que eu utilizei na tese, né, são das ciências sociais, mas também pelo giro metodológico, né, porque as ciências sociais basicamente empiria, e a metodologia, ela é muito mais rígida do que no direito, né? Então, o rigor metodológico é maior, né? Então, foi um desafio, mas, ao mesmo tempo, acho que agregou muito e trouxe uma riqueza de perspectivas e de análises que o direito talvez não consiga dar, né? Ou seja, respostas que o direito não consiga dar. Então, eu acho que eu inicio, assim, não sei, falando mais ou menos como surgiu a ideia desse meu tema, né, do doutorado, e por que eu pesquisei isso, qual foi meu problema de pesquisa, minha hipótese, enfim, como é que está estruturada
a minha tese para que a gente possa aí discutir, né, sobre isso, né. Então, eu digo que, na verdade, o título da minha tese, né, ele é inspirado numa música do Titãs, né, que é aquela música Polícia para quem precisa. Só que quando eu fui pro campo empírico, eu acabei mudando, né, alterando para polícia para quem precisa de justiça, né, como a magistratura representa a violência policial, né. E isso foi o campo que foi me trazendo, né? Mas a ideia de pesquisar esse tema especificamente, ela nasce, e aqui vai com as palavras aqui que eu agradeço do Robson, ela nasce da minha experiência profissional, né? Ela nasce da atuação na Defensoria Pública, porque eu tive a oportunidade durante 2 anos, de coordenar o Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria do Rio Grande do Sul. Aliás, a única defensoria do país que tem um centro de referência, né? Ele foi, primeiramente, um convênio com o governo federal em 2014, né? Esse convênio já findou, mas o centro ainda continua, né? Todo o material humano do centro e toda a dinâmica impressa, né, normativa de atendimento, tudo foi desenvolvido pela Defensoria, né, o convênio era só mais para bens materiais, né, para equipar o espaço, né, e o centro, ele foi pensado para prestar atendimento multidisciplinar, jurídico, psico e social, às vítimas de violência, porque a Defensoria Pública, ela nasce em 88, né, com a Constituição, mas a instituição vem se moldando ao longo de todos esses anos, né, principalmente com a emenda constitucional 80 de 2014, que coloca a Defensoria Pública enquanto instituição promotora dos direitos humanos, né. Já em 2009, a Lei Complementar 80 de 94, que foi alterada, né, pela 132, ela também trazia ali uma série de funções institucionais para a Defensoria Pública, como o atendimento multidisciplinar às vítimas de violência, né? Então, o centro foi pensado para isso. E aí se escolheu 2 violências estruturais, né, para se prestar esse atendimento, que era a violência contra a mulher, né, e a violência estatal. E eu, particularmente, trabalhei no enfrentamento da violência estatal, né? Um guarda-chuva enorme que, além da violência policial, englobava violência no interior do sistema prisional, toda forma de preconceito, discriminação, maus tratos, abandono, negligência, enfim, era um guarda-chuva enorme. Só que quando eu assumi o centro, me assustou e me surpreendeu o volume de expedientes vinculados à violência policial. Eram mais da metade, né, dos expedientes que tramitavam no centro de referência diziam com violência policial, né? E não que eu não soubesse que isso existisse, né? Fazer um apêndice ali, né? Mas quando a gente atua na ponta, na defensoria, nos processos judiciais, a gente, e eu particularmente, vou fazer 15 anos de defensoria pública, e particularmente atuei quase toda a minha... embora tenha atuado em todas as áreas da defensoria, eu praticamente me especializei muito mais na área criminal, né? Atuando na execução penal, no júri, nas varas criminais, né? Então, isso era algo que estava presente nos processos, mas presente de uma forma lateral, eu costumo dizer, né? Por que lateral? Porque não era discussão, o mote de discussão nos processos, né? Lateral, porque geralmente estava embutido num boletim de ocorrência que era confeccionado contra essa vítima, né? E o processo criminal acabava discutindo, em tese, aquele fato criminoso que aquela vítima dessa violência tinha praticado. Então, a discussão era lateral. Era diferente do centro de referência, onde a vivência do atendimento multidisciplinar, que a gente atendia em conjunto, né? Era eu, defensora, com a psicóloga e assistente social, ou seja, a percepção da complexidade do fenômeno das violências, né, me fez questionar
uma série de outras coisas que o direito, né, o jurídico não dá conta, né? E aí, a partir disso, na época, eu contatei o professor Rodrigo Guiringhelli de Azevedo, que acabou sendo meu orientador no doutorado, né, o Rodrigo, e o GPES, que acabou fazendo, que é o grupo de pesquisa dele, acabou fazendo um diagnóstico dos expedientes de violência policial da Defensoria, né? A gente até apresentou esses dados numa audiência pública que nós convocamos na Assembleia Legislativa do Estado, à época, né? E foi ali que surgiu a construção do meu tema, né? Ou seja, a inquietação, né? Que se tem para buscar fazer a pesquisa, né? Porque esse diagnóstico, ele mostrou algo que outras pesquisas na área das ciências sociais já nos mostravam, né? Na época, o Rodrigo verificou quem eram essas vítimas, quem eram esses autores, as circunstâncias do fato, né? Ou seja, os tipos de violência, né? E também os nossos encaminhamentos, porque nós atuávamos nas 3 esferas possíveis de responsabilização do agente público, né? Quais sejam acompanhamento junto às corregedorias, né? A esfera administrativa, né? As corregedorias internas, né? As polícias, o ajuizamento de ações indenizatórias, né? Já que a prática da violência, né, é um ato ilícito, gera dano, né, pode gerar dano material ou moral e ensejar a reparação, né, por parte do Estado, a responsabilização, e a parte criminal, no sentido de encaminhamento dessas notícias, crimes, né, vamos dizer assim, ao Ministério Público, né. E a pesquisa mostrou o seguinte, que as corregedorias, no mais das vezes, né, arquivavam, né, ou não davam continuidade àquele expediente, né, e aí a Julita Lengruber tem uma pesquisa muito extensa sobre isso, não só sobre as corregedorias, mas também sobre as ouvidorias, né, e em relação ao Ministério Público, nós tivemos um desconforto até, porque, na verdade, o Ministério Público sequer nos respondia, né? Então, o que já se coaduna a outras pesquisas no que tange a omissão, né, no exercício de uma atribuição constitucional do Ministério Público, que é o controle externo da atividade policial, né? E as ações indenizatórias, né, por outro lado, elas vêm no contraponto do acesso à justiça, né? Por quê, né? Porque muitas pessoas não têm nem esclarecimento de que gera todas essas possíveis responsabilizações, né? Muitas pessoas também não querem demandar num processo indenizatório, né? Que é um processo moroso, né? A gente sabe que é diferente, né? Tramita na fazenda pública, né, contra o Estado, enfim, e também porque o centro de referência me mostrou algo vinculado à complexidade do fenômeno violência, que é o fato de que essas pessoas, muitas vezes, não se reconhecem vítimas de violência, né? Porque há uma... vamos dizer assim, uma naturalização permanente na vida dessas pessoas, ou seja, a violência faz parte do cotidiano dessas pessoas, dependendo dos locais aos quais, né, essas pessoas se encontram e residem, né? E aí, entre outros marcadores sociais também, né, que aí a gente poderia falar aí de raça, de gênero, né, etnia, enfim, né, uma série de questões aí que se interseccionam, né? E aí, a partir daí, eu comecei a pensar qual seria o papel do judiciário nesse contexto, né? Por quê, né? Eu já vinha naquela ideia, né, que até eu trago isso na minha introdução, mas vocês vão lembrar da fala do
quem viu Tropa de Elite 2, todo mundo deve ter visto, né, a fala do personagem Coronel Nascimento na Assembleia Legislativa, né, quando ele diz lá que quando o filho dele tinha 10 anos de idade, ele perguntou por que o meu trabalho era matar, né, e aí ele diz, eu não sei por que matei ou por quem matei, né, mas uma coisa eu sei, o policial não puxa o gatilho sozinho, né, então, essa frase, na verdade, que se fecha um pouco com a pesquisa do Orlando Zacconi, né, a tese de doutorado do Zacconi, que analisa o arquivamento dos autos de resistência no Rio, o fundamento utilizado pelo Ministério Público para requerer, né, e tudo isso se entrelaçou para eu me questionar sobre isso, né, considerando a centralidade dos juízes no sistema, porque muitas dessas esferas de responsabilização recairiam numa decisão judicial, né, claro, se a gente for tirar os crimes dolosos contra a vida, né, naqueles casos em que há denúncia, né, porque eu falei que o Ministério Público nem nos respondia, né, nas demandas que nós enviávamos, né, no mais das vezes, isso caberia ao magistrado, né, decidir, né, e a própria esquemática anterior à lei anticrime, ainda que violadora, né, do sistema acusatório, de arquivamento do inquérito policial, né, porque o magistrado podia discordar, né, e lendo a tese do Zacconi, isso foi algo que eu fiquei pensando, né, porque o Ministério Público requeria o arquivamento e o juiz arquivava, né, ou seja, né, tinha ali uma certa sequência, né, naqueles atos, né, então isso foi o que me fez, assim, buscar esse tema, né, e aí, aliado a isso, os referenciais teóricos das ciências sociais, né, como eu falava aqui no início, para mim foi uma ruptura epistemológica aí para as ciências sociais, né, e eu acabei, então, me aproximando muito, né, o que referencia a minha tese na construção da minha hipótese, né, é o Pierre Bourdieu, né, é a sociologia do Bourdieu, principalmente o Bourdieu no sentido da centralidade que o juiz tem nesse campo jurídico, né, um campo de forças e de luta, né, onde se disputa o monopólio de dizer o direito, mas que esses juízes estão posicionados nesse espaço social, né, de acordo com seus capitais, né, vamos dizer assim, né, e também porque o próprio Bourdieu coloca, né, que a decisão judicial, para ele, para Bourdieu, é um ato de Estado, né, com pretensão de impactar o social. E aliado a isso, eu fui atrás da representação social, né? Por quê, né? A representação social, ela vem da psicologia social, né? Mas a Maria Estela Grossi Porto, que é uma socióloga aqui da Universidade de Brasília, né? Ela traz a representação social para dentro da sociologia, enquanto blocos de sentido, vamos dizer assim, né? E aí eu caminhei ao lado do Berger e do Luckmann, que são sociólogos do conhecimento, né, para aliar a representação social com a construção social da realidade, né, ou seja, eu sempre digo que é uma via de mão dupla, né, ao mesmo tempo que a gente está representando, a gente está também construindo essa realidade, né, e aí a minha ideia era exatamente tentar entender de que forma, né, os juízes, então, representam, né, enxergam a violência policial, né, e quais seriam as implicações que esse olhar, né, produziria, não só no fenômeno, né, da violência policial, mas no sistema como um todo, né. E aí, para isso, eu construí minha hipótese, né, também atrelado aí ao professor Kant de Lima, né, o Roberto Kant de Lima, antropólogo, porque o Kant trabalha muito, não só com a base inquisitória de formação do sistema de justiça brasileiro,
mas com a complementariedade das práticas policiais ao sistema de justiça, né? Então, isso está na base. Por quê? Porque assim, pesquisas a gente faz alterando, né? Pesquisa boa é aquela que vai se alterando ao longo do... E a minha foi assim. No início, eu tinha, para mim, que eu queria pesquisar muito mais o quanto da cultura policial estava na prática judiciária, entendendo que a legitimação da violência policial vinha por uma opção de política criminal. Só que o referencial teórico e o campo empírico, mais ainda, me mostrou que isso era a superfície do problema. Primeiro porque é muito arbitrário querer universalizar uma cultura policial, né? A gente, só olhar para o Brasil, a gente tem aí, o Marcos Rolim que fala, né, que é a laranja dividida ao meio, né? Enfim, a gente tem polícias, né? Existem características, mas são características que não poderiam ser universalizadas, né? Também porque, geralmente, a cultura policial, ela está muito arraigada a vamos dizer assim, a um conceito negativo, né? E isso também, a Jaqueline Muniz coloca muito isso, né? Que isso leva ao imobilismo, né? Aquela velha história, isso é cultural, então vai demorar muito tempo, foi sempre assim, deixa assim, né? Então, não vamos falar, né, de nenhuma reforma, de nenhuma uma outra coisa, né? E a opção da política criminal, por exemplo, era, para mim, o campo empírico me mostrou que havia algo anterior à escolha de uma determinada política criminal, né? É muito anterior. Por isso que eu construí a minha hipótese no sentido que, dada a complementariedade das práticas policiais ao sistema de justiça e a internalização, né, mediada pelo hábitos, né, que é do Bourdieu, acabava, né, então, gerando a naturalização, a legitimação, né, do fenômeno por parte da magistratura. Duas questões que eu tenho que falar aqui, tá? Antes de entrar na metodologia. Primeiro, eu trabalho na tese um tempo inteiro com a violência policial enquanto estrutura, tá? E isso é importante para tentar entender por que eu estou dizendo que ela vai ser internalizada, né? Que é o que o Bourdieu fala, né? O Bourdieu vai dizer que a gente não a grande discussão das ciências sociais, né? Ação e estrutura, indivíduo e sociedade, né? O Bourdieu não é nem estruturalista, nem individualista metodológico, né? Não é nem tanto só ação, que nem Weber, né? Ele parte do pressuposto, né, que o hábitos, que seria isso, quase que uma segunda pele da gente, né, é quem vai mediar a internalização dessas estruturas que já estão no social, né? Então, assim, a sociedade, ela tem uma facticidade objetiva e subjetiva. A subjetiva está no processo de socialização, né? E a objetiva é a institucionalização, muitas vezes, produzida dessas estruturas, né? Então, o que eu queria dizer com isso, né? Que a violência policial é uma estrutura. E aí, eu acabo trabalhando a construção social do fenômeno violência policial no Brasil. Para isso, eu uso muito o historiador, o Holloway, que é um historiador norte-americano, mas que ele estuda o nascimento da polícia no Brasil, no século XIX, né? E o Holloway vai dizer, na sua obra, né, que a violência policial no Brasil, ela não é um remanescente. Ela está incorporada às estruturas regulamentares de repressão, né? E é a partir daí que eu saio, então, para fazer a construção, né, da violência policial enquanto estrutura, e de como isso está internalizado, né, via mediação hábitos, né, do Bourdieu, e acaba, então, fazendo com que a magistratura, né, e aí aqui é o segundo ponto que eu queria falar, a magistratura estadual, tá? Eu não fui a campo na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, né? Primeiro porque eu precisava delimitar
todos os professores que estiveram na minha banca diziam que eu tinha várias teses dentro de uma tese, né? Eu escolhi 3 metodologias diversas, com muito material empírico, então eu precisava delimitar o meu campo, e escolhi a justiça estadual pela facilidade e também a dificuldade, posso falar aqui, né? Tudo tem 2 lados, né? Ou 3, né? Como diria o Skank na música. Mas, né? Ou seja, tanto a facilidade por fazer parte desse campo, né? Ser defensora pública estadual me permitiria acessar com mais facilidade esse campo jurídico. Então, eu acabei indo para magistratura do estado do Rio Grande do Sul, né? E aí, como é que eu fui, então, descrever, né, essa representação social, né, construir, né, como é que eu fui atrás, então, né, metodologicamente, de elementos que eu pudesse fazer essa construção, né, e descrição de como os juízes compreendiam, representavam a violência policial. Para isso, eu precisava analisar, obviamente, as práticas e os discursos, né? Principalmente porque Bourdieu é praxeologista, né? Então, ou seja, eu teria que ir a esse campo empírico. E aí eu escolhi, como primeira metodologia, assim, observar as audiências de custódia em Porto Alegre, né? Escolhi Porto Alegre, que era a capital, né, porque estava estabelecido há mais tempo, né, em Porto Alegre, as audiências de custódia, foi o primeiro lugar, desde 30 de julho de 2015, né, ela funcionava, né, de segunda a domingo, então eu pude observar durante uma semana, inclusive sábado e domingo, né, essas audiências, né, e escolhi a audiência de custódia exatamente pelo ineditismo do Instituto, né? Porque, como eu falava ali no início, né? A violência policial, até então, né, quando se pesquisava, ela estava embutida nos boletins de ocorrência, né? A análise de pesquisa geralmente se dava, né, por meio dos boletins de ocorrência, né? Ou lateralmente, como eu falava, nos processos criminais. E a custódia, embora seja um instituto que advém da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Pacto, né, internalizado desde 92, demorou aí um longo caminho no Brasil, né, para ser instituída, né, primeiramente por meio da medida cautelar da DPF 347, né, depois a gente teve a resolução 113 do CNJ, e hoje está, eu digo que ela está legalizada, né, porque está dentro, com a lei anticrime, foi inserida no Código de Processo Penal, né, a custódia tinha, né, e tem por objetivo, não só analisar a necessidade e a legalidade da prisão, mas exatamente, né, também ter por norte as práticas policiais, a violência estatal, né? Então, seria um locus aonde eu poderia observar a prática, né? Ou seja, olhar de fora, né? Eu até tirei férias para fazer meu campo, né? Olhar de fora o que acontecia dentro, né? Ou seja, a interação entre aqueles atores, embora o meu foco maior fosse o magistrado, né? A condução do ato por ele, né? E como aquela prática se dava. Em outro plano, aí, né, atendendo aos princípios aí metodológicos, né, da diversificação, enfim, e da própria saturação empírica, eu acabei escolhendo analisar decisões judiciais. Mas eu queria inovar também. Então, o que eu fiz? Eu não fui analisar processo criminal. Eu fui analisar as ações indenizatórias propostas contra o Estado, cujo mote fosse a violência policial. Então, eu fiz um recorte em acórdãos do Tribunal de Justiça, né, recorte de tempo, né, montei um banco de 72 decisões judiciais, que deu pelo meu recorte temporal, né,
e sair dessa esfera, porque ali a discussão em torno da violência policial também apareceria de uma forma que não fosse lateral, tão lateral quanto nos processos criminais, né? Segundo, porque seria inovador, porque geralmente ninguém vai olhar as decisões produzidas no cível, né? E terceiro, porque eu queria demonstrar que a representação social, ela não é do juiz criminal, ela é do Poder Judiciário enquanto instituição, né? Ou seja, o olhar, né, ele não está só porque, claro, sempre tangenciando para o fato de que eu olho para a violência policial como estrutura, né? E eu vou dizer para vocês mais ainda, né, que no final, eu digo, eu não tenho conclusão quase, eu tenho mais agenda de pesquisa, mas eu arriscaria dizer, inclusive, que ela está internalizada no campo social, né? E aí permitiria a gente compreender um pouco e entender por que a gente tem índices altíssimos de letalidade policial e muitas vezes esses índices são naturalizados, né, pela sociedade como um todo, assim, né? Enfim, né? E, além disso, então, eu estaria analisando os discursos, né? Eu também escolhi como metodologia a realização de entrevistas semi-estruturadas, né? Então, eu escolhi semi-estruturadas porque me permitia a confecção de um questionário com perguntas mais abertas, né? E a minha interação, ela seria mais facilitada, né? Onde eu podia ter uma conversa, né? Então, o meu questionário, ele tinha, né, uma parte que era o perfil socioprofissional, né, eu entrevistei 25 magistrados, né, 5 desembargadores do cível e da área criminal, e 20 juízes do cível e da área criminal, cível, fazenda pública, né, e da região metropolitana e de Porto Alegre, né. Então, eu fiz esse perfil socioprofissional e depois eu dividia por blocos, né? Violência institucional, né? Papel do judiciário, política criminal, né? E entre outras questões aí que perpassaram as entrevistas, como as funções da polícia, a relação com a polícia, ordem pública, segurança pública, a própria questão da custódia, do excesso da força, da linha que separa o legal e do ilegal, né, considerando o mandato do uso da força que é dado aos policiais, né, do próprio monopólio, né, do exercício da violência. Então, foram entrevistas muito ricas, assim, algumas duraram mais de 1 hora, eu utilizei o anonimato, né, não tem a identificação, né, era assinado o termo de anonimato, e não tem a identificação de nenhum entrevistado, né, eu procurei retirar isso do texto, até aquilo que poderia identificar, né, em termos gerais, né, essas foram, né, as minhas metodologias. Então, agora eu vou falar rapidamente aqui dos resultados, né, para tentar explicar um pouco, né, isso que eu vinha falando, né? Eu não vou conseguir falar de tudo porque é muita coisa, né? Na verdade, é um mundo, né? Um universo, assim, que a tese acabou produzindo, né? Mas existe um fio condutor na minha tese que é bem importante de se pontuar, que é a não nominação da expressão violência policial, né? Então, assim, em todas as metodologias utilizadas, por exemplo, nas audiências de custódia, né, independentemente do juiz que atuava, né, que a condução do ato vai ser diversa, né, a pergunta que gravitava, né, era: alguém lhe agrediu, né? Ou seja, a expressão, né, violência policial, ela não vinha nominada, nem na ata, né, e tampouco nas interações
operações que se realizavam naquele momento, né? Muito pelo contrário, a audiência de custódia, inclusive, eu até coloco, né, na minha observação, de que o que eu encontrei foi a subversão, né, a prática subvertendo a normativa, né? Ou seja, até pela dinâmica, né, de funcionamento em Porto Alegre, aonde os juízes plantonistas, né, analisam, num primeiro momento, o auto de prisão em flagrante, né, e aí só encaminham, escolhem quem vai ser encaminhado para custódia, né, porque primeiro só analisam quem entrou por flagrante. Se eu tenho um processo de execução criminal, um PEC ativo, e entrei com flagrante, eu não vou para custódia. Se eu estou hospitalizado, eu não vou para custódia. Se eu analisei antes e concedi a liberdade provisória, eu não vou para custódia. Ou seja, uma série de questões, né? Então, eu acabo analisando sobre essa ótica, né? De que essa escolha, né? Também de quem vai ou não, né? Informa aquilo que o Kant já tinha mostrado, né? Que é a implementação desigual da lei no Brasil, né? Porque uns têm mais direito e outros menos, né? Que é o processo de que o Kant fala também, de hierarquização da cidadania, né? Que começa lá na ponta pelo policial, e Kant vai dizer que isso, né? Que essa seleção do policial está informada por um processo cultural que é bem mais amplo, e que é um processo visivelmente vinculado à cultura jurídica brasileira, né? Por isso a complementariedade, né, das práticas policiais do sistema de justiça, né? Então eu acabo tensionando isso, né? E tensionando mais, né? Tensionando a complementariedade no sentido de que se vale de um documento escrito que é produzido pela polícia, né, para o exercício do próprio poder do juiz, né, que aí eu trabalho com o Bourdieu no sentido de que ao lado da implementação do monopólio do exercício da violência, né, do exercício da violência simbólica, né, o poder simbólico, né, e aí eu acabo trabalhando com isso, né, como os juízes ali, então, legitimam o seu espaço, né, e a complementaridade estaria vinculada ao poder do juiz, né, o poder de prender, o poder de soltar, o poder de julgar, o poder de punir, né, então, eu acabo tangenciando isso, né, no que tange as custódias, além do fato, né, de já nas custódias aparecer muito nitidamente algo que depois aparece nas decisões judiciais e nas entrevistas, que é o valor da palavra dos policiais, né? E não é só o valor da palavra. Aqui eu me valho bastante da tese de doutorado da Goretti, né? Que é fantástica, né? Que é a verdade jurídica nos processos de tráfico de drogas, né? Que ela fez em São Paulo, né? Eu me valho muito da Goretti. É mais do que isso, né? Ela trabalha com regime de validação, né? Ou seja, a crença, né? A crença no fazer, no saber, no atuar policial, né? E como o Goretti fala, crença é ato de fé, né? Ela dispensa comprovação, né? Então, isso aparece muito nitidamente, né? Porque, veja, eu prendo primeiro para depois eu verificar. E eu prendo com base na seleção do policial e no documento escrito que, na verdade, que a própria Goretti fala, referenda, no mais das vezes, a apreensão que foi feita pelo policial militar, né? E que depois vai gerar o processo criminal e que depois vão ser as testemunhas desse processo, né? Ou seja, vai gerar toda essa cadeia, né? Então, eu acabo trabalhando com isso no contraponto do lugar dado a essa vítima. E aí, aqui eu trabalho com o professor Michel Nissi, né?
com o processo de sujeição criminal, né? Por quê? Porque essa vítima, o olhar para essa vítima é um olhar de desconfiança. Isso apareceu muito nas entrevistas quando se questionou a respeito da custódia, por exemplo. Muitos entendiam que a custódia não era uma boa coisa, porque ela facilitava com que a vítima mentisse para prejudicar o policial, tirar a autoridade do policial e para se dar bem, né? Porque muitos entrevistados trouxeram à tona a questão de que no Brasil não tem o crime de perjúrio, né? Então, o réu pode mentir e, geralmente, ele é instrumentalizado, né? Instruído pela defesa para mentir, né? E se dá bem, né? Então, isso foi uma representação que apareceu muito forte. Eu sempre coloco na contraposição, né? Então, eu tenho, de um lado, eu acabo utilizando a palavra blindagem, né? Essa blindagem aos atos policiais, né? E no outro contraponto, esse local de inveracidade, né? Creditado a essa vítima, né? As decisões judiciais, elas foram muito ricas também, né? Primeiro porque elas mostraram a estruturalidade do fenômeno violência policial, né? Eu tinha para mim que talvez a maior parte, né, dessas ações judiciais, até pela questão do acesso à justiça, seria em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre. E eu me surpreendi, né? Me surpreendi por ver o espraiamento, né, dessas questões pelo estado do Rio Grande do Sul, e o sinal que gritou foi da possível, né, subnotificação, inclusive, né? Exatamente porque muitos não teriam acesso, embora a defensoria está hoje em quase todas as comarcas do estado, mas a gente sabe que muitas vezes o colega atua em mais de uma comarca, né? Está em deslocamento, e a próprio fato das pessoas também não terem conhecimento, como eu falei, né? Ou não se colocarem, né? Então, isso foi algo que me surpreendeu e que apontou muito nas decisões, né? As decisões, eu tive um problema, como eu falei para vocês, com a chave de pesquisa, porque violência policial, ela não está nominada. O universo de decisões que me dava, e eu fui retirando as decisões criminais, fui retirando as decisões que diziam com alguma ação específica, administrativa dos policiais, que às vezes vinham no universo, né? E isso não estava nominado. No meu banco de 72 decisões judiciais, por exemplo, só 2 falam de violência. Uma fala de violência policial, a outra de violência arbitrária, né? Ou seja, não tem essa nominação, né? A violência policial, e aí na tese inteira, ela está construída e representada numa ação ilegal, né? No excesso, no abuso, né? Ela está representada no excesso do estrito cumprimento do dever legal, né? Isso é muito evidente, né, ao longo de toda... e depois eu acabo tangenciando isso mais à frente, né, que o não nominar possui implicações, né? A primeira implicação é essa, né, que os magistrados, eles não compreendem a violência policial enquanto fenômeno estrutural, né? Individualizada, é a massa podre, né? Não há essa compreensão, né? E não nominar também é algo que o Mice nos fala, né? Significa que eu, não nominando, eu não tenho que alçar a condição de violento um agente do Estado, né? E isso conversa com aquilo que eu falava, que a Goretti dizia, né? Da crença, né? Nessa legitimidade, nessa legalidade dos atos, né? Que
ela mostra muito bem ali também as decisões, é muito interessante. Eu acabo na tese, não vai dar aqui para falar tudo, né? Mas, assim, eu acabo na tese trabalhando muito com racionalidade jurídica, né? E também com a racionalidade jurídico-penal do professor Álvaro Pires, né? E por que isso é interessante? Porque os acórdãos, eles seguem um padrão, né? De 72 acórdãos, decisões colegiadas, somente 4 foram por maioria, né? Ou seja, não há debate, né, no colegiado, né? Os acórdãos, eles se repetem com transcrições, embora por desembargadores diversos, da mesma parte de uma doutrina, por exemplo, né? De um artigo, há uma repetição, né? Eles são muito parecidos estruturalmente, né? E aí, aqui eu trabalho com o professor, o José Rodrigues, né, da Unicinos, que trabalha muito bem sobre essa questão da racionalidade, né? E que ele trabalha com aquela ideia de zonas de autarquia, né? E que a gente tem uma justiça opinativa, na verdade, né? Porque acaba que se não se formulam decisões, né? São muito mais decisões individuais, né? Do que decisões, né, que se constroem. Então, essa parte das decisões judiciais, elas trazem, inclusive, uma riqueza, né, do espraiamento que eu falava da violência policial, porque elas trazem N outras situações que não são situações que apareceriam na custódia. Porque como a custódia está vinculada à questão da prisão em flagrante, né, como eu falei em Porto Alegre, o que me apareceu nas decisões judiciais foram N outras situações, como abordagens em barreiras, ingressos em residências sem mandados, né, para além das abordagens policiais, né? Ou seja, uma série de outras circunstâncias, né? Por isso que eu falei que acendeu a luz da subnotificação também, né? Em relação a isso. E as entrevistas, elas acabaram, então, confirmando, né, vamos dizer assim, de uma certa forma, todas as metodologias foram complementares, assim, né, confirmando as demais, né, a partir do momento em que, eu acho que isso é bem importante, eu iniciava, né, muitos magistrados me falavam assim, as tuas perguntas são muito difíceis, nos fazem pensar. Porque eu explicava o que era representação social e eu dizia, olha, eu não quero conceito jurídico, né? Eu quero compreender como vocês enxergam, né? Essas questões, né? Então, assim, quando eu questionava sobre violências, né? Isso veio, e isso vai ajudar a construção do que entende por violência policial, porque isso veio dentro de uma caixinha, como o enquadramento do fato à lei, né? Uma caixinha que é a caixinha da violência física e psíquica, né? Só que muito mais prevalente a violência física, a que deixa marca, né? E uma dificuldade muito grande, eu questionava como o magistrado fazia para se preparar para lidar com essas questões, né? Porque eu vindo da formação jurídica, eu sei que a gente não é preparado, né? Para lidar com isso, né? E aí muitos diziam que isso se dava na prática, né? Com a bagagem que cada um tem e com a conversa com os colegas, o que eu achei muito interessante, porque a construção do fazer policial, ele também se dá assim, né? Ele também se dá na prática, né? Muito mais do que precisamente, né, no teórico, né, para quem estuda as instituições policiais, né. Então, a partir daí veio essa construção, né, como eu falava, do excesso, né, do exorbitar do estrito cumprimento do dever legal, aparecendo aqui a resistência, o desacato e a desobediência, de acordo com a fala de um entrevistado, como delitos legitimadores, né, ou seja, a regra é que o policial está sempre no estrito cumprimento do dever legal, que ele vai muitas vezes se exceder, não se tem
essa linha tênue entre o que é legal e o que é ilegal, do que é o excesso, né? E isso é histórico no Brasil, né? Até porque essa linha, durante muitos anos, ela foi esgarçada, né, no Brasil. A gente nunca teve, a professora Tereza Caldeira que fala isso, né? A gente nunca teve precisamente essa linha, né? Do uso da força, né? Do emprego do uso da força, né? E muitas vezes, na representação dos magistrados, a polícia tem que usar da força, ela vai se exceder, porque a criminalidade vai exigir, né? E muito o comportamento dessa vítima, né? Ou seja, se essa vítima, ela, por exemplo, discorda da abordagem policial, como um caso que eu analisei de decisão judicial, que ele não parou na barreira, né? Estava numa motocicleta, não parou na barreira e tomou um tiro na perna, né? E não houve indenização, ali se entendeu que ele tinha, que o fato dele não ter aceito o mandato policial, né? O fato de tu discordar da ação policial te coloca, então, numa posição no sentido de que o policial tem que usar de mais força porque tu discordaste dele, né? N outras situações, né? Como quem é essa vítima, né? Antecedentes criminais, passagem pelo sistema prisional, ou seja, isso autorizaria, né? A utilização, então, dessa força que é inerente, né? À atividade policial, né? E mais, né? Uma divisão muito clara aqui de que a violência arbitrária, o conservadorismo, a atividade de confronto é creditada à polícia militar, e a burocracia, a profissionalização, ela é creditada à polícia civil, né, à polícia judiciária. E isso é muito interessante porque, ao longo de toda a tese, a questão com a precariedade da prova e a prova precária, ela apareceu muito tangente, né, muito, muito fortemente, na verdade, embora não se questione a cadeia de custódia, ou como essa prova é colhida, ou como ela chega, né? Mas eu acabo vinculando a questão da preocupação com a precariedade da prova, ou a prova precária, como é representado, ao exercício do poder de julgar, né? Porque um dos entrevistados, inclusive, fala: o judiciário precisa da polícia, eu nunca vou terminar bem um processo meu se a polícia não fizer um bom trabalho, né? Então, isso muito assente, né? Também, né? O que eu acabei vinculando aqui, né? Que a representação dos juízes da violência policial, ela se enquadra no conceito jurídico do Mesquita Neto, né? O que o Mesquita diz, né? Que é uma tendência que a gente tem de distinguir o conceito de força e de violência com base na legalidade dos atos de força, né? E de violência, né? Só que como se fosse um enquadramento aquilo que está estabelecido na lei. O que isso gera? Que muitas vezes eu tenho um uso de força legal, mas que é ilegítimo, desnecessário, né, ou excessivo, só que ele não é caracterizado como violência, né? Ele não é, né? E isso ficou muito evidente, né, ao longo do trabalho, né? Eu também coloco aqui, já estou indo para o final, porque eu acho que a gente já está até quase que eu passei do meu tempo aqui, né? Eu sempre digo, gente, me cortem, por favor, né? A questão da não nominação, né? É aquilo que eu falava, né? De não perceber a violência como estrutural, né? E o quanto isso chancela esse arbítrio e a arbitrariedade do policial, né? Eu acho, assim, que a última coisa que eu queria falar aqui, que eu acho que é importante, é o fato de que, como eu falava lá da minha hipótese, né, as práticas policiais são complementares ao sistema de justiça, eu acabo tensionando isso, exatamente porque os juízes precisam da polícia, né, para exercer o poder e para legitimar o seu lugar, né, ou seja, o seu poder, como eu falava, né, poder de prender, de soltar, de julgar, de punir, né, enfim, né,
e também porque aí a gente enxerga algo que o Kant fala muito, né? O Kant, nas etnografias dele, sempre coloca isso, né? Que dessa forma, né, quando ele tangencia essa complementaridade das práticas policiais do sistema de justiça, ele coloca que os juízes permanecem alheios e inocentes de todas aquelas práticas, né, que não se conformam à normativa legal, né, porque essas são relegadas à polícia, né, e eles são os garantes de aplicação da lei, né. Então, isso acaba, né, sendo muito fortemente colocado ali, né? Isso que eu nem consegui entrar aqui na política criminal, ordem pública e segurança pública. Mas esse tensionamento também me mostra, né, por fim, porque eu faço toda uma construção pessoal ao longo da tese, assim, né, de quem é o poder judiciário, quem ocupa esse poder, né, eu trabalho muito em poder judiciário e em democracia, né, eu mostro que o processo de profissionalização e de identidade institucional do poder judiciário, ele está aberto ainda, né, que não tem como a gente falar de judiciário se a gente não falar de democracia, ainda que a gente possa falar que a gente está em onda reversa, em desdemocratização, né, o que seja, né, que a ciência política coloca que a gente está vivendo, né, nesse período, isso está muito vinculado, isso faz parte do meu trabalho também, né, mas eu acabo, então, tensionando isso, né, que a ausência de um espaço para escuta, reconhecimento, olhar, porque não se vê isso na custódia, não se vê na análise das decisões, né, partindo-se dessa sujeição criminal, né, e do lugar de desconfiança acreditado à vítima, né, da violência policial, os juízes o que fazem é tão somente reproduzir a desigualdade que informa o tecido social brasileiro, né, hierarquizando e conferindo aí graus, né, de cidadania diversos entre as pessoas, né, e impedindo a solidificação de um Estado democrático de direito, né, principalmente, né, e da própria democracia, né, então, enquanto isso está imbricado em todo esse contexto, né. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu agradeço por vocês não terem me interrompido, deviam ter me cortado. Não, eu até já estava mandando aqui um WhatsApp para o Bruno, 7h30 eu vou ter que sair, que eu já estou com uma fila de orientação do TCC. Gente, desculpa. Ai. Mas, Mariana, muito obrigado. Ô, Bruno, deixa só eu fazer a minha fala aqui, Pedro, daí depois eu vou ter que sair a francesa, Mariana. Claro! Mas olha só, eu queria dizer assim que ouvir você é sempre algo muito inspirador, sabe? Especialmente para nós que estamos aqui nesse banco de formação de futuros profissionais, né? Uma formação não só técnica, mas acima de tudo essa tua fala nos mostra toda essa valorização do humano e a preservação daquilo que é mais caro nas instituições, que é justamente o ser humano. E mesmo em situações tão difíceis de se lidar, tão complexas, como é o caso da violência, especialmente nesse recorte. Eu, ouvindo você aqui, pensei em milhares de situações, eu acho que a tua própria tese, quem sabe, também acho que permite aí muito mais do que uma conclusão, aí outros e outros desdobramentos futuros, né? Mas queria mesmo era te agradecer por tudo isso e acredito que depois, quando você for publicar essa tua tese, vai ser de leitura obrigatória, tá? Com certeza é um excelente trabalho, inspirador. Eu teria só um pontinho assim que fiquei pensando, de repente, não sei se até daria para fazer essa ligação, porque se fala muito em violência policial no Brasil, que a polícia é uma polícia letal, enfim, e de certa forma isso não seria um despreparo, porque a preparação do policial militar é para lidar como se fosse com um estado de guerra, né? Uhum. Eu não sei se teria alguma relação com isso também, porque no cotidiano, no dia a dia, a gente percebe muito isso, né? Aquela formação, não sei se por uma carga militarizada, né, que é incorporada para o policial, mas de alguma forma ele é uma expressão de um poder, enfim, que acaba perpetrando esses atos de violência, né?
Mas eu acho que tem tudo a ver. Sim. Inclusive, eu acho que iria mais além ainda, né? Eu acho que a gente tem a violência e o confronto, né, permeando todas as resoluções de conflitos, né? E é por isso que eu falo, por que é tão difícil implementar uma mediação, uma justiça restaurativa, né? Porque tu tem que virar essa chave, né? Que é essa chave de que me parece que a gente só vai conseguir resolver o conflito se usar da violência, né? Então, isso gravita muito, apareceu também, tem N outras coisas que apareceram, por isso que os professores falam que eu tenho várias teses dentro da tese, né? Porque só um capítulo daria para fazer uma tese, por exemplo, né? O Marcelo Campos, que foi meu avaliador, ele dizia, eu queria que tu fizesse só da custódia, porque ele diz que a parte da custódia dá um capítulo, mas as decisões judiciais da outra, as entrevistas da outra, então, assim, é bem isso, a gente fica pensando em muita coisa. Quando acaba falando isso, mas vai ser uma satisfação depois quando eu conseguir publicar esses aportes aí também. Muito obrigado mesmo, Bruno. Segue daí, Pedro. Valeu. Obrigado. Nossa, obrigada. Até mais. Deixa eu só falar rapidinho também, Bruno. Mariana, é excelente te ouvir. Acho que dá vontade mesmo de sair botando tudo em prática, né? E como o Robson disse no começo, para o pessoal que ouviu, que está ainda em graduação pensando no que vai fazer, fica com vontade de trabalhar na Defensoria Pública para ir atrás, né? Para ir atrás, trabalhar nesse ponto. E quando tu fala das decisões ali judiciais, eu logo me peguei num caso nosso do escritório, em que o meu sócio ele se obrigou a buscar, encontrou mais de 100 decisões do mesmo desembargador, com a mesma ementa, mesmo acórdão, tudo igual. Então, daria, sim, mais uma tese inteira só para fazer decisões, né? Com certeza. Enquanto a gente falava aqui, claro, não tem muito a ver, mas enquanto a gente falava aqui, essa notícia de que o Gilmar Mendes declarou que todos os atos do Moro são suspeitos, né, em relação ao Lula. Então aí vai poder estender até inquérito policial, né? Só queria dar o breaking news mesmo, e agradecer demais a fala. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, Mari, eu teria muitas considerações, ainda mais que a minha tese dialoga muito com a tua, né? É mesmo? Quero saber depois. Depois a gente dá umas figurinhas, né? Até se tu puder me mandar a tua para te referenciar, que eu vou terminar de escrever agora em julho, te agradeço, né? Mas excelente, né, a tua pesquisa e a tua exposição, né? Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu vou ter que encerrar, infelizmente, porque daqui 10 minutos tenho aula, aí tem que comer alguma coisa correndo para não cair de noite ainda. Mas muito obrigado pela tua participação, né? Espero que depois da pandemia a gente possa contar com a tua presença física em algum momento, em outro evento, né? E fica aí os meus agradecimentos e um forte abraço a ti e a todos os presentes. Obrigada, gente, viu? Obrigada, Bruno. Vamos trocar as figurinhas. Obrigada, Pedro, e obrigada, pessoal, por terem ficado aí. Estou à disposição, viu? Vai ser um prazer enorme estar aí com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.